Olá, senhores, muito bom dia. Eu vou estar gravando agora um vídeo explicando como montar, um servidor Linux para as aplicações que nós teremos em seguida. Então, primeiramente, eu não vou utilizar uma máquina Linux, eu vou utilizar uma máquina Windows, que é a minha máquina pessoal. Eu vou instalar o VirtualBox para trabalhar com virtualização de sistemas, e dentro do VirtualBox eu vou instalar um Linux. Então, eu vou instalar, eu trabalho há um tempo com Ubuntu Server, tá? Então é o sistema operacional que eu irei instalar. E dentro do Ubuntu Server, posteriormente, a gente vai instalar o banco de dados MySQL, tá? Nossa primeiro encontro aí é sobre banco de dados, né? Depois a gente vai ver aplicações no servidor. Então nós vamos instalar, no VirtualBox, e posteriormente vamos instalar então um banco de dados, instalar um sistema operacional, para vocês entenderem como é que funciona a virtualização de servidores, tá? Então eu vou fazer aqui agora, passo a passo. Aí depois é só vocês assistirem aí e seguirem os mesmos passos, ok? Iniciando, eu baixei a versão do VirtualBox 6136. Eu vou deixar o link, para download aí nos comentários, é só vocês baixarem e terem a mesma versão. Com isso, o que a gente ganha, A gente vai ganhar que todo mundo vai estar trabalhando dentro de um mesmo ambiente, ou seja, embora cada um vai ter o seu próprio computador, pessoal, ambos estarão sujeitos às mesmas situações, ou seja, todo mundo vai ter o mesmo sistema operacional, vai ter os mesmos comandos, a mesma versão do MySQL, ou seja, todos os comandos que forem passados serão similares para todos vocês, tá? E o mais interessante é que assim, você já começa a ter a ideia de como é que funciona um servidor, tá? Então é bem bacana. A instalação do VirtualBox é muito rápida, ou seja, acabou de finalizar, tá? Ou seja, foi poucos minutos. E posteriormente, então agora eu vou abrir meu sistema do VirtualBox, Quando você manda ele abrir, ele aparece essa janelinha aqui, tá? Bem-vindo ao VirtualBox. Então eu vou vir aqui agora, máquina aqui, opção novo. Eu já baixei, para mim aqui, a ISO do Ubuntu Server. Eu vou também disponibilizar o link do site para vocês, onde vocês conseguem baixar. Então eu vou chamar aqui o meu de Ubuntu Server, tá? Vai ser o nome da minha máquina. Automaticamente ele vai reconhecer o que é Linux e que é Ubuntu, tá? Você pode vir aqui e mudar para outro sistema caso você queira, outra versão, tá? Mas eu já pus o Ubuntu Server aqui. Vou mandar avançar. Vai perguntar quanto de memória RAM eu quero alocar para ele, Então eu vou colocar aqui, eu quero 2048, ou seja, 2 GB de RAM, tá? Disco rígido, eu vou colocar para ele criar um agora, tá ok? Vou pedir para ele criar. Dinamicamente alocado, ou seja, ele não vai consumir espaço 100%, você pode clicar com o botão direito do mouse e depois compactar para salvar isso. Vou vir aqui, o caminho dele já está aqui onde ele vai salvar. Eu vou pôr aqui que eu quero que meu disco rígido tenha 40 GB. Pronto. Agora eu vou aqui, mando o botão iniciar, ele vai abrir uma janela para mim, tá? Só um minutinho, não está processando ainda. Ele abriu no outro terminal, vou arrastar para vocês verem. Então ele abre essa janela preta aqui pra gente, tá? Essa é a janela que vai ter pra gente poder trabalhar. Vai falar que não tem nenhum boot dado, nem nada do tipo, porque meu HD tá vazio, Vou mandar clicar aqui, para não aparecer mais esses avisos. Então aqui tá minha máquina virtual. Como não tem SO, não tem nada. Eu vim aqui em dispositivos, rede, configurações, e vou colocar ele, primeira coisa, para fazer um bridge com a minha placa de rede que eu estou conectado à internet. Para que isso? Para eu conseguir, através da minha máquina física, enxergar a minha máquina virtual, tá? Porque ela vai ter os mesmos IPs. Vou vir aqui agora em dispositivo óptico aqui e vou escolher uma imagem e vou selecionar aqui, na minha pasta downloads, o meu servidor, minha ISO, meu Linux. Vou vir agora aqui, botão direito, vou mandar reiniciar. Observe aqui embaixo, tem a opção Ctrl aqui, vou marcar que eu não quero de novo e toda vez que perguntar, reinicie e pronto. O Ctrl direito é o que sai da máquina virtual. Então eu vou clicar o Ctrl direito aqui, Vou até que não mostrar novamente, vou aqui capturar. Olha lá, tô lá dentro, meu mouse desapareceu. Apertei o botão Ctrl direito, ele saiu lá de dentro. Bom, eu estou externo. Eu posso vir aqui, e ajustar minha janela para ficar melhor de eu trabalhar, tá? E depois eu tenho um recursozinho que eu tenho que instalar. Bom, se você reparou, ele tinha dado boot no CD, E após o tempo ele deu boot na minha máquina. Novamente, vou vir aqui e vou desativar essas alertas que eu não quero.
tá? E agora ele deu boot no meu CDzinho. Então daqui a pouquinho vai aparecer minha janelinha de configuração do meu Linux, né? Por enquanto ele está dando boot na minha ISO. Provavelmente, né, hoje em dia, os live CDs, eles dão boot direto, e depois abrem um SO, e dentro do SO você vem com a opção de instalar, né? Diversos ISOs já estão assim, eles abrem na versão teste para você testar, e depois, olha, eu quero instalar, e aí você vem então e faz a instalação do seu SO, tá? Você vai ver que vai ser muito rápido a instalação, tá? Não vai demorar, tá? Então esse primeiro vídeo vai ser só a instalação do servidor, e o próximo vídeo é a instalação do MySQL, do Apache, né, do PHP e do PHPMyAdmin para me gerenciar o meu MySQL via browser, ou seja, eu não vou ter aplicativo local, vou gerenciar ele pelo navegador. Claro, se você quiser baixar o Workbench para você logar também remotamente, você pode, mas aí você vai precisar de liberar o recurso do MySQL para você acessar externo ao computador. Tá? Do jeito que a gente instala ele padrão, você só acessa ele internamente, vem até por motivo de segurança, né, não permitir acessos externos direto ao banco, ou seja, só o servidor acessa o banco de dados. Tá? E isso é muito comum em algumas aplicações. A versão do Ubuntu que está sendo instalada é a 22.04. Bom, agora começou então a sessão de perguntas, né? Vai perguntar qual que é o idioma, eu vou colocar aqui português. Me apareceu ali ó, o layout do teclado, tá em inglês, eu posso vir aqui, né, apertar a barra de espaço e mudar para português também. Ou seja, assim ele reconhece o cedilha, né, o seu teclado corretamente. Ó, português do Brasil. Pronto. Vou mandar concluído. Ou seja, estou usando as setinhas, tá? Mouse não funciona aqui dentro. Entenda o seguinte, servidores não trabalham com mouse, são tela preta, né? Para economizar o quê? Recurso de memória RAM, de processamento, para coisas desnecessárias que não serão utilizadas. Sempre dando Enter, tá? Para ele poder avançar. Observe que ele pegou o endereço de IP lá, 10.0.0.112. Lembra, ele só conseguiu pegar o endereço de IP porque eu fui lá e fiz a configuração de rede antes, tá? Mandei avançar. Ali é onde que ele vai usar a base para fazer atualizações do Ubuntu, atualizações de pacote, instalação de pacotes padrões, por exemplo, o Apache, né, da onde ele vai buscar. Tá? Então é sempre só avançando aqui. A gente vai deixar o HD dividido do jeito que está. Não vamos mexer. Tá? Vamos mandar continuar, sempre mandando avançar. Agora a pergunta, o nome do servidor. Eu vou colocar aqui Ubuntu Server. Nome do, quer dizer, o seu nome, né? É o nome do administrador. Então, adm-ubuntu. Nome do servidor, Ubuntu_server. Utilizador, adm-ubuntu. Palavra passe, eu ponho Ubuntu 123. Você poderia pôr a senha que você quisesse, mas eu peço para você deixar o Ubuntu 123, porque vai ser uma palavra passe fácil, né? E é só para o seu servidor, né? É um servidor pessoal, né? Claro que fosse um servidor que tivesse acesso externo, a gente ia pensar diferente, mas para nossa aplicação, que é uma máquina virtual, local, só para teste, tá? Não ponha nada difícil que você possa esquecer e perder seu servidor. Vou mandar ele instalar o SSH. O que é o SSH? Para ele conseguir logar direto no meu servidor sem utilizar a tela do meu servidor. Aí eu vou conseguir fazer Ctrl+C, Ctrl+V e outras coisas através da minha máquina pessoal, através do PuTTY, que é um aplicativo, tá? Esse aqui eu mostro para vocês depois. Vou dar concluir. Ele vai me trazer alguns serviços, né, que ele já tem, automático. Vamos ver se ele tem uma pasta aqui já pra gente. Olha, esse aqui ele não tem. Mas ele tem aqui o AWS, né? Tem algumas coisas já na Docker. Então já tem algumas coisas aqui que já tem nativas. Nenhuma dessas aqui me interessa. Agora ele está montando a imagem, né? E vai instalar o meu sistema. Bom, nesse momento, se você quiser mandar avançar seu vídeo, né, de forma mais rápida, fique à vontade, porque agora é um processamento dele, tá? Não tem nada que a gente possa fazer. É apenas realmente assistir agora a máquina instalando, tá? Eu vou deixar gravando, porque assim você consegue ver o que apareceu na minha tela, tá? Se eu fiz alguma configuração, o que veio primeiro, o que veio depois. Mas aí, quando você estiver assistindo aí, você pode avançar, tá? Porque agora é parte do processamento automatizado, né? Você já configurou basicamente o que você queria,
E o Linux agora, né, o CDzinho agora vai rodar e vai processar as suas configurações. Bom, pessoal, eu vou dar um pause na gravação aqui, porque pode ficar bem extenso. Tá? Achei que talvez ia processar um pouquinho mais rápido, então eu vou dar um pause aqui e assim que voltar com a nova tela eu continuo, né, a gravação. Senhores, vamos observar então, ó. Ele terminou aqui, né? E agora apareceu a opção aqui, ó, reiniciar agora. Eu vou dar um Enter aqui, ele vai reiniciar meu servidor. E assim que ele reiniciar, ele já vai entrando em operação servidor. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Ele falhou em desmontar o CD-ROM. Eu vou desmontar na mão. Vou apertar o botão direito aqui, ó, Ctrl. Vem aqui, ó. Ele até pede, ó, por favor, remova a instalação, né? Dispositivos. Aí tem aqui, ó, ótimo. Tá? Ah, tá até automático, já conseguiu, pelo jeito. Dei um Enter ali, pronto. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Eu abri, ele reduziu novamente, né? Ele ajusta a tela automaticamente. Se ele não tiver removido o CD-ROM, a gente vai desligar a máquina virtual, remover o CD-ROM na força bruta e depois iniciamos a máquina virtual de novo, tá? Bom, fez. Então vamos lá, usuário adm Ubuntu, Enter, senha Ubuntu Ubuntu 123, dá um Enter. Ah, ele estava processando a memória, eu nem tinha visto. Por ter esperado. Ó, apertei um Enter aqui, porque eu vi que ele já tinha finalizado ali, né? E aí, ó, como eu já tinha logado, ele ficou assim, tá? Se eu apertar ifconfig, observe que ele vai aparecer... Ah, não apareceu ifconfig, não reconheceu o comando. Então tem que instalar o NetTools, tá vendo lá, ó? Então já apareceu o comando sudo apt... Aí eu ponho apt-get install, embora ele não apareça, né, apt-get NetTools. Aí a senha Ubuntu 123. Por que eu fiz isso? Por que eu instalei o NetTools? Porque eu quero ver qual que é o IP meu. Meu IP é ifconfig o comando. Então se eu não tiver ela, como é que eu vou saber o meu IP? Agora, ifconfig. Vou lá, meu IP é o 10.0.0.112. Tá? A ferramentazinha que eu falei é o PuTTY. Eu vou abrir o PuTTY aqui agora, para vocês verem.
o que acontece quando eu logo via PuTTY. Deixa eu só vir aqui no meu computador e abrir o PuTTY. Eu posso pôr o link também do PuTTY para vocês, tá? Bom, ele abre essa janelinha aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui meu endereço IP, 10.0.0, opa, 10.0.0.112. Mandar ele abrir. Ele vai aparecer uma janelinha de segurança aqui para mim assim, ó, perguntando se eu quero adicionar, né, as configurações. Eu pôr sim. Aí aparece a tela de login. Aí eu vou pôr adm-ubuntu, senha ubuntu 123. Ubuntu 123. Ah, acho que era ADM Ubuntu tudo junto também. Então vamos fazer o seguinte. É underline, né? Não é traço Ubuntu. Então vou fechar aqui. Vou abrir o PuTTY de novo. Aí eu pus o login errado. E aí aqui, ó, vou dar o seguinte, vou dizer aqui, ó, exit. Pronto, o servidor está criado, mas eu estou fora do logout com ele. É muito ruim, né, a questão de Ctrl+C, Ctrl+V em código, que você quer copiar e colar, né, meio chato, entendeu, usar ele direto assim, eu prefiro o PuTTY. Até porque, se você for parar para pensar, é o PuTTY que você vai usar na vida real. Tá? Quando você precisar conectar num servidor remoto, você vai usar o PuTTY. Né? Então você vai vir aqui no PuTTY, olha lá, abrir ele de novo aqui, opa. Você vai vir aqui no PuTTY, né? E é ele que a gente vai utilizar. Eu posso até fechar essa janelinha aqui, eu não preciso mais, tá? Então eu vou vir, ó, 10.0.0. Acho que era 122. Enter. Não era 122. ADM. Vou vir aqui. ADM, underline, Ubuntu 123. Era 112. Então meu PuTTY não vai fechar de novo. Então, tá, deixa eu só fixar ele aqui para ficar mais fácil de eu abrir a próxima vez. Fechei. Abri. Então lá, 10.0.0.112. Vou até salvar aqui, ó. Ubuntu Server. Que é a minha máquina que eu queria. Vou dar aqui o save, pronto. Então, se eu quiser agora, eu clico duas vezes nela, já vai abrir. Aí ela abre a janelinha preta para mim. Aí eu ponho ADM, underline, Ubuntu 123. Pronto, estou logado. Posso dar meu exit aqui de novo aqui. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Sudo, que é superusuário, apt-get update. Ubuntu 123. O que ele está fazendo? Estou atualizando meu repositório local. Tá? Minha lista de repositório. A lista de repositório, não os pacotes, tá? Eu vou trazer aqui para vocês aqui agora, tá? Só uma tela vazia e vou deixar aqui 10.0.0.112 só para vocês verem. Não está encontrando nada. Vou vir aqui, vou dar um upgrade. Agora sim, eu estou atualizando os meus produtos que estão instalados. Eu sempre faço isso quando eu termino de instalar. Eu trago ele tudo para a última versão. E para finalizar, eu vou instalar o Apache. Porque eu vou rodar no browser, né? Então se eu quero rodar no browser, eu vou precisar do Apache instalado. Eu já vou vir aqui, ó. PHP myadmin. Enquanto ele faz ali, já vou fazer o download no PHP myadmin. Pronto, já baixou. Dá um close aqui. Uma outra ferramenta que eu vou precisar é o WinSCP. Para que vai servir o WinSCP? Para me transferir arquivos do meu computador para o servidor. E aí eu vou vir aqui e baixar a versão portátil. Eu não vou baixar a versão instalada no meu computador, que eu não preciso, né? Eu vou aqui na opção de downloads.
Vou vir aqui, download lá, arquivo de 11 megas, muito pequeno também. Esse aqui é um setup, não tem problema. Vou clicar 2 vezes, ele instalar. Como eu tenho a versão portátil, eu não vou instalar ele no meu computador, eu vou só abrir ele aqui para vocês. Tá? Vou fechar aqui. Então tá aqui, ó, a minha pastinha do INSCP portátil junto com o PUD lá dentro, tá? Então o arquivo que eu vou utilizar vai ser esse e esse. O INSCP, eu vou clicar 2 vezes aqui, para ele abrir. Ele abriu essa janela para mim. Eu vou vir aqui, vou clicar em nova seção. Eu vou registrar um novo site, 10.0.0.112. Veja que ele pegou a mesma porta porque eu estou fazendo via SSH. Então aqui, ó, esse é o SFTP. E vou vir aqui, o usuário é adm-ubuntu, senha ubuntu 123. Já vou mandar ele salvar aqui já. Pra gente. Pode salvar o password. Não quer criar ícone de trabalho. Olha, veio cá e falou assim, olha, você deveria reiniciar os serviços, né? Então pode reiniciar, ok? Que ele acabou de atualizar. Pronto, instalou, atualizou. Eu vou vir aqui agora, vou instalar, né, o meu Apache, sudo apt-get install Apache 2. Opa, faltou o E. Vou apertar sim. O Apache é o meu servidor web, tá? Então eu estou fazendo a instalação de um servidor web. Mandei ele reiniciar o serviço para mim. Pronto, vou vir aqui, ó, vou dar um Enter. Vou vir aqui primeiro para mim e vou na pasta minha, /var, /www, pasta HTML, ou seja, aqui é onde fica o meu site, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl F5 aqui, ver se ele vai aparecer. Se ele não aparecer, vou mandar reiniciar o servidor, porque pode ser que algum pacote precise de reiniciar. Tá? Para reiniciar, eu venho aqui e ponho o Reboot. Só que quando eu reiniciar, ela está sem permissão, sudo reboot. Ele fecha para mim essa tela, tá? Ele deixa de funcionar. Automaticamente também não vai conectar aqui. E lá no meu servidor, ele vai ser reiniciado, né? Olha lá, ele está executando. Vou abrir, clicar 2 vezes, ele vai reiniciar o servidor, tá? Essa janelinha aqui, quando eu fecho, eu posso salvar o estado ou não, tá? Da máquina. Vou mandar cancelar aqui. E quando eu minimizo, ela está executando aqui dentro, a execução. Tá? Então sempre que você precisar chamar, você abre aqui, clica 2 vezes, e traz para você o seu servidor. Vamos ver aqui se os IPs continuam os mesmos. Não tem esse S aqui, que é só FTP. Pronto, olha lá, tava o S na frente, então esse era o meu problema. Então lá, ó, tá aqui, meu servidor está funcionando, it works. Se eu vir aqui e abrir meu PuD de novo, olha lá, PuD, vou lá, ó, Ubuntu Server, vou clicar 2 vezes, abriu aqui, ADM, Ubuntu 123. Ele logou. E eu vou vir por aqui, ó, e vou editar meu arquivo. Mandar ele logar. Vou falar que eu quero gerar a chave para o meu computador. Vou vir aqui, ó, pasta var,
pasta www, pasta HTML. Vou pegar aqui meu index, vou renomear ele aqui para index old. Ele fala que não tem permissão, beleza, vamos lá, skip para cancelar, vou alterar por aqui então. Meu PuTTY está aberto, lá passa c, dois pontos, /var, cd, /www, ls, cd, www, ls, cd, html, minha pasta index, mv, index para index, um pouquinho na frente, um old. Não tem permissão, um sudo na frente, vai pedir minha senha de admin de novo, Ubuntu 123, voilá, foi feito. Se eu vim aqui dar um F5, tá, mandar F5, não, mandar atualizar, né, refresh, mudou o nome. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou clicar aqui, vou pôr chmod 777-R para a pasta HTML, sem permissão, de novo, sudo. O que aconteceu agora? Eu dei permissão de leitura escrita na pasta, para todos os arquivos. Então, se eu vim aqui agora, apertar ls, viu que a pasta HTML ficou verde? Quer dizer o quê? Agora, olha que aqui em cima ela estava azul e agora está com verde em volta. Quer dizer que ela ficou livre. Todo mundo pode editar ela. Vou entrar dentro dela de novo. cd, HTML, ls. Olha lá, agora ficou verde. Então agora eu posso vir por aqui também e alterar por aqui. Porque agora eu dei permissão na pasta. Vou pôr um S aqui na frente apenas. Olha lá, pus. Vou criar um arquivo aqui, novo arquivo. Vou chamar ele de index.html. Ele vai ser criado. Abriu para mim aqui na ferramenta que eu utilizo, que é o Notepad++. E vou vir aqui e vou colocar então assim, ó, HTML teste title. Terminei o cabeçalho. Vou começar o corpo do site. Vou salvar esse arquivo aqui. Salvei. Fechei. Automaticamente, antes do refresh, já apareceu aqui. Se eu vim aqui dar um enter, ó. Olha lá, já é meu site. Lá, teste. E se eu quiser ver o outro? /index_old.html. Ó, não achou index old, é index olds, então. Olha lá, apareceu. Então, aqui na frente da barra aqui, é o nome do arquivo que tiver aqui. Então, se eu tiver só index, como o index já é automático, é o ins, né? Então, não preciso carregar o nome dele, tá? Então, feito isso, a gente terminou a parte de edição do arquivo direto, para você conseguir copiar e colar. Lembra que eu falei do Ctrl+C, Ctrl+V? Então, eu clico aqui agora 2 vezes. Ele vai abrir para mim na minha máquina pessoal e eu edito. Tá? Ele pode fazer o download, você editar também no computador. E eu posso transferir arquivo também. Então, por exemplo, eu baixei o PHP-MyAdmin, tá lá no meu computador na pasta do download já. Então, assim, eu já vou até extrair ele aqui. Mandei lá PHP-MyAdmin para lá. Para que eu fiz isso? Eu estou mandando lá para o meu servidor o PHP-MyAdmin, que é a tela, né, a minha interface de gerenciamento do meu servidor, tá, de banco de dados. Então, depois que eu instalar o banco de dados, MySQL, e instalar o PHP, basta eu colocar /php-myadmin, ele já vai entrar para mim entrar em edição. Vou dar um exemplo. PHP-myadmin, eu já tenho montado aqui num servidor real meu. Olha lá, ele vai aparecer com essa imagem para vocês. Aí você loga e você vai conseguir editar, né, o seu servidor, tá? O seu banco de dados, tá? Feito em MySQL. Quer dizer, feito em PHP, né, para banco de dados em MySQL, tá? Existe o PGP-admin, que é para você gerenciar banco Postgres através de PHP, tá? Existem outros também, você pode baixar o MySQL Workbench e aí você edita pelo MySQL. Quando eu terminar de instalar aqui, eu vou só pedir para abrir para você ver que não vai funcionar, porque não vai estar com o PHP instalado. Então, num próximo vídeo agora que eu vou disponibilizar para vocês, né, eu vou instalar o PHP e vou instalar o MySQL. Então, assistam o próximo vídeo, que ele vai ensinar justamente como instalar o PHP e o MySQL, tá bom? Vamos só terminar a transmissão aqui. Mas não existe segredo, você pode vir na internet, eu tenho um site que eu uso de base,
para instalar o PHP, eu sigo os comandos direto por ele. Eu posso até ver se eu faço direto aqui, ó. Em vez de fazer isso, eu vou abrir aqui para mim uma aba aqui na tela do lado e vou pegando os comandos, depois eu colo para vocês qual que foi a base que eu utilizei, que eu tenho diversos comandos já prontos aqui, já listados, que fica mais fácil para mim. Facilita a minha vida, né? Ó, terminou. Então, assim, ó, qual que é a ideia, né? Eu vou vir aqui e vou instalar a primeira coisa o meu MySQL. Então seria sudo apt install MySQL server. Ó, você vai apertar barra, ele vai dar entrar. Então, aqui, ó, para cima ele sobe também. Então, sudo apt get install MySQL-server. Ele vai instalar a versão última do servidor que tiver, tá? E já vai dar as dependências automáticas. Você só aperta S e dá um Enter. Depois eu vou criar um usuário, tá? Pra gente. Porque com esse usuário padrão que ele vai criar, você só consegue acessar local. Você não consegue acessar via browser. Por quê? Porque está sem permissão, tá? Então deixa ele instalar. São poucos comandos, né? É só instalar o MySQL e o PHP, não tem muita coisa, né? Até fazer separado, mas não pode ser direto, não tem problema não. Os comandos eu coloco nos comentários, porque são 4 comandinhos só, também, coisa rápida. Processando ainda. Eu vou dar permissões gerais, porque fica mais, embora fique inseguro para servidores reais, para a nossa aplicação não tem problema, tá? Então eu vou deixar permissões reais. Então como é que a gente faz para criar agora um usuário para acesso, né? Eu vou vir aqui, ó, MySQL -u, se não me engano. Não, o que está faltando então? Deixa eu ver o que eu não coloquei. Tem um comandinho que eu tenho que colocar aqui para eu poder entrar. Eu pôr só MySQL, talvez o -u, é porque era -u root, se não me engano. Aí tá acesso negado, então só MySQL. Aí, ó. Sem permissão para o usuário, tá? Então vou ter que fazer mais um comandinho aqui para me liberar as permissões. Então tem o MySQL Security Installation. MySQL _security installation. Aí agora sim, ó, um password para o root, vou pôr 123. Acesso negado. Não está permitindo. Deixa eu ver se está com a mesma senha. Não permitiu. Deixa eu pôr aqui sudo. Eu tinha esquecido de colocar o sudo, né? Aí não vai, né? Porque meu usuário ADM realmente não tem acesso. Então vou pôr aqui y. Tá? Como é que é a configuração? Vou pôr 8 que eu quero, 0 que eu quero senha baixa. Minha senha que eu quero. Eu vou pôr aqui, ela tem que ter tamanho no mínimo 8. Eu vou colocar Ubuntu 123. Ubuntu 123. Vou pôr aqui remover o acesso usuário, vou pôr sim. Não alterou. Então, peraí. Vamos fazer diferente. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Vou pôr aqui Ubuntu 123, Ubuntu 123.
Vou pôr N, Enter. Ver se ele vai aceitar. Ah, não aceitou, deu erro na hora de lançar. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer assim, tá? Pera aí. 1, 2, 3, Ubuntu, 1, 2, 3. Ubuntu, 1, 2, 3, Ubuntu, 1, 2, 3. Aí, consegui sair. Tá? É para sair, eu tenho que apertar Ctrl C, tá? Em vez de fazer o MySQL Security, eu vou pôr aqui, ó, sudo MySQL, que eu acho que vai dar certo direto. -u root. Aí, entrou. É porque tinha faltado o sudo antes, tá vendo? E aí eu ia fazer um outro procedimento desnecessário. Então agora que eu já entrei dentro do MySQL, aqui eu posso criar meu usuário, que é o que eu vou utilizar no PHP depois. Então esqueçam aqueles comandinhos anteriores, vamos pôr aqui, ó, create user. Qual que vai ser o nome do seu usuário? Eu vou pôr aqui admin, arroba. Agora, percentual, que significa acesso geral. Se fosse localhost, você só ia acessar pelo computador. Eu posso até deixar aqui, ó, localhost, não tem problema, tá? Identified, né, by. Qual que é a senha que eu quero? 1, 2, 3. Eu vou aqui, admin, 1, 2, 3, ponto, vírgula. Ó, falou que ele criou meu usuário, e agora eu vou dar acesso a ele, né? Grant ao privileges on todas as bases, com todos os direcionamentos, né, ou seja, local e externo, para o usuário admin, arroba, depois eu ponho localhost. Foi. Por fim, flush privilege, que é para ele salvar, né? E aplicar ele. Exit. Pronto. Deixa eu fazer só um teste aqui. Admin. Opa, admin. Pediu a senha, tá certo, eu tenho que passar a senha. Tá? Eu não vou passar por aqui, vou passar direto pelo PHP. Então vamos fazer um teste agora com o PHP. Eu vou instalar o PHP pra gente ver se vai dar boa, né? Então, vamos só colocar o PHP aqui agora no caminho. Então eu vou dar um sudo apt-get install php lib apache 2.mod-php e php-mysql, ou seja, instalei o PHP, coloquei a biblioteca do PHP no Apache 2 e coloquei a biblioteca de PHP para MySQL. Se não tiver nada errado, olha, ele vai instalar a versão 8 do PHP, 8.1, que é a última que tem disponível. Se você quiser uma versão fixa, específica, né, você teria que buscar essa versão certinha para ver o comando exato, né? Se eu não me engano é PHP 7, aí põe o PHP 7, assim por diante, tá? Depois disso a gente vai reiniciar o Apache e vamos testar lá o nosso PHP MyAdmin, ver se vai dar boa. E aí lá pelo site, agora como a gente tem privilégio total, você pode criar outros usuários, mas aí você para de usar códigos, tá? Você vai usar direto na interface gráfica. O problema de às vezes você usar usuário sem usar o root direto é isso, né? Geralmente no servidor a gente já entra logo como root e pronto. Aqui é porque eu esqueci, eu poderia ter perto do sudo sul também, e o sudo sul já me torna o root, e aí eu não tenho problema. Vou até dar um exemplo aqui para vocês verem assim que eu terminar. Aqui eu posso ver assim, ó, sudo sul, pronto, virei root. E aí eu só ponho só MySQL. Tá vendo? E aqui quit, para sair. E aqui exit, e eu volto para o usuário padrão. Eu não gosto muito de ficar no usuário root, tá? Vou pôr aqui agora o sudo, então, /etc, /init.d, /apache 2 restart. Ele vai reiniciar o Apache para mim. Vou vir aqui, vou dar um Enter aqui, um F5. Vou testar o PHP, vou criar aqui um arquivo chamado index.php. E aí eu tenho um exemplo, né, de como chamei ele aqui. Eu venho aqui, PHP, se não me engano. PHP info, abre e fecha. E aqui eu ponho PHP. Deixa eu só confirmar se é esse
comando aqui que eu não lembro, esse eu quase não uso. Vou só salvar e testar. Se for, bem. Se não for, index.php. Não é? Então faltou um negocinho. Vou ver o que é aqui já. Já põe aqui agora pra gente. Tá? Que aí depois, quando vocês forem utilizar também, é mais fácil. Tem um arquivinho. Aqui, ó, faltou uma interrogação antes. Aqui eu tenho, vou pôr aqui recarregá-lo, sim. Vou pôr aqui uma interrogação, PHP, depois PHP info. Aí sim, vou fechar esse aqui que não me interessa. Salvo, fecho. Vou vir aqui agora, F5. Ó, rodou o PHP. Então agora eu vou pôr aqui, ó, PHP my admin. Abriu. Meu usuário era admin e a senha era admin123. Pronto, você está dentro do seu servidor. Posso vir aqui, dar um exit, que eu não quero ficar com aquela tela aberta. Posso vir aqui, posso fechar, que eu não preciso ser aqui aberto. Sempre que eu quiser brincar agora, eu só preciso da máquina estar aberta aqui, na tela preta, e eu clico aqui. Eu posso criar uma base nova? Posso vir aqui, criar uma base de dados. Então, eu vou criar uma base aqui, base teste. Pronto, agora dentro da base teste você pode criar suas tabelas que você quiser. O que você pode fazer? Criar uma base teste. Você pode vir aqui, ó, o que acontece na prática, né? Você vem aqui agora, vou ir para a página principal aqui de novo. Vamos vir aqui em banco de dados. Deixa eu pegar onde é que está aqui nessa versão. Deixa eu ver aqui, contas de utilizador. É porque está em português de Portugal, não está em português do Brasil, tá? Você pode até depois mudar a língua. Vou vir aqui, ó, adicionar um novo usuário. Está em português de Portugal. Vou pôr aqui, ó, admin teste, só para vocês verem. Vou criar uma senha. Teste 123. Geralmente eu peço para ele criar a senha. E eu falo para ele o seguinte, ó, cria um banco de dados e concede os privilégios. O que vai acontecer? Olha, deu acesso ao negado. Ele não conseguiu criar o usuário. Então eu vou copiar isso aqui. Aí eu posso fazer lá no meu lá, tá? Marco todos aqui, executo. Ele não conseguiu. Aí a gente pode executar lá pelo SQL. Por quê? O que eu fiz quando eu faço isso? Eu crio um usuário teste que ele só tem acesso à própria base de dados. Ele não tem acesso a outras bases de dados. Então, por exemplo, se eu voltar lá no PuTTY, o que significa isso? Vou vir aqui no PuTTY, vou vir aqui no usuário default, que é o Ubuntu Server, admin, adm, Ubuntu 123. Vou vir aqui, ó, sudo mysql, aí o sudo é Ubuntu 123, entrei, create database test. Ó, não pode criar porque ela já existe. Beleza? Foi eu que criei ela agora. Agora, quando eu for criar o meu usuário, eu vou dar permitir para ele editar sua base teste. Então, vamos lá, create user. Aí eu vou pôr aqui o usuário teste também. Poderia pôr outro nome? Poderia, não tem problema. @ acesso local, porque eu só acesso via o servidor. Ou seja, uma aplicação que está em outra máquina não consegue consumir esses dados. Ele tem que estar no servidor. Vou pôr aqui teste 123. Criei o usuário teste. E agora eu vou falar para ele, ó, o usuário teste tem acesso. Então aqui, ó, grant all privileges on asterisco ponto asterisco to, agora, ó, asterisco ponto, aqui é teste ponto asterisco, to usuário teste @ local host. Pronto, agora flush privileges. O que eu escrevi errado? Privileges. Git. Posso pôr aqui um exit, não tem problema. Vou deslogar aqui, ó, do meu servidor. Logout. Teste 123. Para lá. Ele teve acesso só a teste. Ele teve outros acessos aqui que eu deveria ter tirado, mas ele acessou só a teste. E aí ele só tem privilégios para mexer na teste.
Se eu quiser criar uma base de dados nova, eu vejo que ele não permite eu criar. Ó. Ao contrário do se eu sair aqui e entrar como admin. Olha lá, o admin ele tem novo MySQL, então depois eu posso até remover esses esquemas padrões aqui, ó, porque esses são instalados pelo MySQL, eu posso removê-los. Aí eu posso vir aqui, deixa eu ver até se com o admin eu já consigo eliminá-los aqui, quer ver? O que são para teste? Marcar todos, excluir? Não, aqui ela só copia. Tá, depois eu olho aqui até para poder excluir essas bases, que pra gente não... Aqui, pronto, posso vir aqui, essa base... Ah, eu estou sem permissão para elas, teria que escolher local, tá? Não tem problema, tá? Pra gente aqui elas não vai ser útil. Então eu vou deslogar aqui, entrei como teste, 1, 2, 3, entrada. Vou vir aqui, ó, SQL, quero criar uma tabela, create table. E aí você dá os comandos. Ah, eu quero fazer através de tela. Banco de dados aqui, ok, vamos salvar. Eu posso vir aqui na base teste, nova tabela. Aluno, por exemplo, botão direito, criar, com 4 colunas. Quais são as colunas que eu quero? Tipo, vou pôr aqui ID, tipo nome, aí eu mudo aqui para do tipo texto, né, e não mais do tipo int, então varchar tamanho 40, quer dizer que o nome dele vai ter que tamanho 40. Vou pôr aqui endereço. Vou pôr aqui também varchar, tamanho 30. Vou pôr aqui idade, para ficar tamanho int. Pronto. Vou mandar ele guardar elas. Criou a tabela. Olha lá, aluno. Posso vir inserir dados? Posso fazer tanto por SQL, quanto vir também fazer manual. Inserir ID. Aí eu posso pôr aqui aqui eu estou apertando botões diretos, né? Gravei, pronto. Se eu vim aqui agora no aluno aqui e olhar lá, apareceu os registros. Então dessa maneira você consegue trabalhar perfeitamente, né, os conteúdos da aula. Tá? Então tivemos alguns probleminhas aqui, né, que eu acabei de não colocando root, não retirei algumas coisas, mas para o nosso objetivo aqui, né, ela atende perfeitamente. Beleza? Então muito obrigado aí, façam a instalação. Tá? Tentem criar uma tabelinha e inserir uns dados só para a gente poder, né, ter uma base para a gente poder utilizar posteriormente. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.